Senhor, formoso é. Outra vez, juntos para compartilharmos da boa, agradável palavra de Deus. Nós queremos hoje compartilhar uma palavra que Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo. Segundo os estudiosos, a última carta que Paulo escreveu, uma carta de despedida. Um homem que está ciente que o seu fim está chegando, dedica um tempo para escrever uma carta testamento, uma carta de despedida. E nessa carta que ele escreve para o seu filho na fé, Timóteo, segunda carta, capítulo 4, 2 Timóteo 4, versículos 6 a 8, Paulo vai dizer: quanto a mim, eu estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que coisa linda! Coroa preparada para todos que amam a vinda do Senhor. Queridos, quanto tempo você para refletir na sua vida, para refletir na sua história? Às vezes nós vivemos uma vida tão inconsequente, não pensamos que um dia nós iremos partir e teremos que prestar contas a Deus. O apóstolo Paulo, nessa despedida, ele registra que ele fez uma avaliação da sua vida. Ele olha para o seu passado, para o seu presente, mas também olha para o futuro. Paulo nem sempre foi um homem de Deus. Paulo teve um período terrível da sua história que ele foi um opositor da fé. Ele foi um perseguidor, ele matou, permitiu que homens e mulheres morressem por causa da fé. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. E daquele dia em diante ele se tornou agora um mensageiro, um servo, um instrumento, como Deus tinha falado para o seu servo Ananias. Este homem, Paulo, é um instrumento que eu vou usar para levar a palavra. E tem levado, está chegando até nós hoje. E ele olha para o seu passado. E ele faz uma reflexão. E uma linda declaração. Ele diz: eu guardei a fé. Aquela fé que foi plantada no dia que eu ouvi a voz de Jesus na estrada de Damasco. Aquela fé, ela não me abandonou. Eu não permiti que ela fosse embora. Eu guardei essa fé. Você já teve um encontro com Jesus? Você já ouviu a voz de Jesus no seu coração? A fé plantada na sua alma faz parte do processo da salvação. Esse mesmo Paulo vai escrever na carta aos Efésios, quando ele diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não é algo que é resultado das suas boas atitudes, não, querido. Ele diz: não é pelas obras para que ninguém se glorie. É um gesto unilateral da vontade de Deus. E você tem combatido esse bom combate, uma vez que a fé é plantada no teu coração? A avaliação de Paulo também passa pelo presente. No momento que Paulo escreve essa carta, ele estava aprisionado, cativo, em Roma, aguardando a sua execução. Nero estava no governo, estava matando os cristãos, e Paulo já pressentia que a sua hora estava chegando. Mas ele tinha um conhecimento, não era Nero que iria executá-lo. Era ele que voluntariamente se entregava. Ele diz isso: estou sendo entregue como libação. Estou me entregando para morrer pela fé. Estava preparado para isso. A sua morte, para ele não era o fim, não o aterrorizava, porque ele tinha uma convicção. Havia algo melhor o esperando depois da morte. E todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele tem essa convicção. Nós não voltaremos aqui para recomeçar algo novo, para pagar nossos pecados, conforme alguns pensam. Não.
A Bíblia fala que o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. E todo joelho se dobrará diante de Deus. E aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, eles também têm o direito de serem chamados filhos de Deus e são salvos. E foi para esse propósito que Jesus veio, para salvar o perdido, para me salvar, para salvar você. Paulo tinha essa convicção: estou salvo. Agora, a morte está chegando, o tempo é chegado, Paulo diz. Porém, esse tempo, na verdade, está no controle de Deus. E Paulo consegue então fazer essa avaliação do seu futuro. Não importa se Nero vai me considerar inocente ou culpado, se ele vai me matar ou não. Não importa se os homens me desprezaram, se meus companheiros, como ele descreve, de Demas o abandonou, se as pessoas viraram as costas para ele, ele sabia, Deus estava com ele. Mas que situação estranha! Um apóstolo preso num cativeiro, frio, onde muitos morriam, segundo o registro, de tuberculose. Nesse tempo em que se fala em tanta prosperidade, que o homem de Deus tem que estar sempre por cima, e que não entende que nós, na verdade, também estamos sujeitos às provações dessa vida. O apóstolo Paulo vai na contramão. Eu chego a pensar que o apóstolo Paulo ele desafia a um repensar em algumas coisas que estão sendo ensinadas hoje sobre o ministério apostólico. Paulo ele era um tremendo pé frio. Se ele embarcava num navio, o navio afundava. Se ele ia pregar numa cidade, ele era apedrejado, ele tinha que algumas vezes fugir, como aconteceu numa cidade que ele teve que descer por um cesto pelo muro. Outra vez bateram tanto nele que alguns o consideraram até morto. Paulo não andou nos melhores carros da época. Paulo não vestiu os melhores ternos da época. Paulo não pregou nos grandes canais de televisão da época. Mas ele foi um instrumento nas mãos de Deus. E às vezes que ele estava pregando diante de imperadores, ele estava aprisionado em meio a cadeias que eram colocadas em suas mãos. Mas o seu espírito era livre. Lembre-se daquele ato registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele preso por volta da meia-noite, ele juntamente com seu companheiro Silas adoravam ao Senhor. E ali houve uma manifestação do poder de Deus. Pessoas foram libertas, houve conversões naquele dia. E agora Paulo, olhando para o seu futuro, ele tem uma convicção: eu estou indo para algo melhor. Há uma coroa preparada para mim. Como você tem avaliado o seu futuro? Você está pronto? Você está preparado para encontrar-se com Deus? Quais são os seus planos para daqui a 10 anos? Talvez você tenha planos para daqui a 10 anos. Quais são os seus planos para daqui a 20 anos? Quais os seus planos para daqui a 50 anos? Quais os seus planos para daqui a 1000 anos? Sim, porque há 1000 anos à frente, sua história não foi encerrada. Há uma eternidade te esperando, me esperando. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Através de Jesus nós podemos ir ao Pai. Podemos ir à eternidade. Como Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, você também possa estar. Esse é o convite de Deus. Venha, receba Jesus como Senhor, Salvador da sua vida. E aí não importa o seu passado, se foi de rejeição à palavra de Deus, como Paulo, quando ainda era Saulo, rejeitava o cristianismo. Mas ele, em um momento da história, ouviu a voz de Deus e foi transformado. É importante sempre refletir sobre o nosso presente, nosso passado, mas também sobre o nosso futuro. Deus tem um bom futuro para mim e para você. Fique na paz.